Boa noite, boa noite. Estamos aqui com mais um Baião de Dois. Lembrando que o Baião de Dois, ele nasceu lá na pandemia, já faz 7 anos, né? 6, 7 anos que a gente está aqui fazendo e vários artistas já passaram por aqui, pessoal do teatro, os mestres, né? Tivemos até o pessoal, participação de pessoas de outros estados, e a gente nos últimos anos vem trazendo a beleza, né? e as produções, né? Nesse papo legal que a gente faz aqui toda quinta com os artistas, né? Muitos mestres passaram por aqui, como a mestra Ana, o mestre Marcos lá de Mituaçu. Muita gente boa passaram aqui, Sebastião Formiga, que é do teatro, o Cecília Sena, que é do carnaval, que faz o carnaval aqui em João Pessoa, lá com o bloco. Tivemos nossa mestra Odete, lá do Coco de Pilar, enfim. E cordelistas como o Bento, nosso amigo Bento, né? Bento Júnior e Bento Filho, aliás. Tivemos nossa semana passada, nossa Ione Severo. Muita gente boa que aceita o convite, vem aqui bater um papo sobre cultura popular, né? Pessoal ligado ao Nara Santos, ligado à contação de histórias, né, infantis, e Alha Gomes também. Enfim, muita gente ligada à música, ligada à cultura popular. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o cangaço, sobre artesanato, sobre cordel, literatura de cordel, enfim. A nossa amiga Maria Paraibana é uma pesquisadora e vai, com certeza. Então a gente vai começar nosso Baião de Dois nesse exato momento. Muita gente está aqui. Boa noite a todos que estão aí para ver, tá bom? A gente vai ter música do lado de cá, cantoria do lado de lá, cordel daqui, cordel de lá. Vocês vão gostar. Quem ficar aí vai achar bacana, tá? E na medida que a gente vai fazendo, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Sobre o que a gente está conversando. Boa noite, João Inácio. Vamos chegando. Vocês podem compartilhar aí para os colegas de vocês também participar dessa live maravilhosa que vai ser do nossa Maria Paraibana. Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Descobrir nos cabelos inocência é saber da fatal fertilidade. Descobrir a cidade da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza da peleja do homem quando vier, quando vier. Mas quando vier, mas quando vier,
Descobri no bagaço dois engenhos, no melaço da cana mais um beijo. Descobri nos desejos que não tem cura, saracura no brejo na novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza da peleja do homem quando vier, quando vier. Mas quando vier, mas quando vier. Descobrir o bagaço dos engenhos, no melaço da cana mais um beijo. Descobrir nos desejos que não tem cura, saracura no brejo da novena. Descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der boniteza da peleja do homem que vier, quando vier. Mas quando vier. Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Descobrir nos cabelos inocência é saber da fatal fertilidade. Descobrir a cidade na natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que dá boniteza da peleja do homem que vier. Mas quando vier, mas quando vier, quando vier. Muito bem, boa noite para quem está passando por aí, João Inácio, Rúbia Alves, Alberto, muito bacana, tá? Deixa eu chamar aqui nossa convidada de hoje, nossa amiga. Vai dar tudo. Que a gente fez um teste, deu tudo certo. Já mandei o convite para você aceitar. Oh, você. Tô te vendo. Tá, agora quem não tá vendo você. Agora quem não tá vendo é ele. Tá me vendo? Não. Agora sim. Agora foi aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, vou sair, vamos assim mesmo, tá? Deixa eu botar aqui.
Diga para você. Para mim tá normal. Tá, você tá me vendo, né? Uhum. Ajuste um pouco para mostrar mais a foto da senhora. Tem que entender lá para não soltar. Ver se eu consigo entrar no Instagram, a gente começa a nossa live. Bota aí que tá normal. Só pegar, só um minutinho para pegar. Esse tava tudo pego também. Bota aí, aqui tá normal. É porque o problema era lá, né? Uhum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos amigos. Obrigada por ter vindo. Bem, eu vou te acompanhar por aqui pelo celular. Tá bacana aí. Só tá um pouquinho. Ele se atrasa um pouquinho mais. Tá. Muito bem, vamos começar. Eu queria. Estou me atrevendo a escrever uma coisa. Eu falei para a Ione e o evento, a gente não vai dar uma olhada para conduzir. É o mais perto que eu tenho aqui, Cordelissa, de novo. Está mais perto. Você está me ouvindo? Sim? Esse evento é o que está mais perto. Eu vou começar declamando aqui algumas coisas que eu escrevi sobre Lampião e Maria Bonita. Aí depois eu explico. Lampião e Maria Bonita, que chama Paixão e Publicidade, que poucas pessoas só falam da luta, da dança dele, daquelas coisas que eles eram e tal. Mas eu acredito que na convivência deles tinha coisas bacanas, em geral, uma condicional, tá? Cumplicidade entre os dois. Então, isso aqui, ó. Na caatinga sertaneja nasceu uma história forte de Lampião e Maria, desafiando a própria sorte. Amor e luta entrelaçados, cangaceiros temidos, por muitos admirados. Maria, mulher valente, na bravura fez morada. Com Lampião enfrentou a gente, muitos se abalavam. Na vida dura e sofrida, resistiu ao mundo ingrato, bem firme e decidida, num amor fiel ao Pai. Lampião, rei do cangaço, um homem destemido, com Maria ao lado, destino foi traçado. Na poeira do sertão, cresceu a publicidade, em cada passo, paixão, eterna lealdade. Juntos fizeram história, cangaceiro de renome. Na coragem, na glória, cada um deixou seu nome. No meio do sertão vasto, lutaram com ousadia, contra o destino imposto, vivendo em rebeldia. E assim vai. Legal. Tem versos, estrofe, numa septilha. Aqui tentando, já que a gente está num curso de cordel, né, que a aqui, o professor também do município, e a gente tem um programa aqui que promove a capacitação em cordel. A gente tem há 3 anos, aí esse ano está começando a ensaiar, aprendendo. Mas para começar, diga aí, conversa, alguma coisa, para a gente depois a gente vai nessa primeira parte.
conversar um pouco sobre Maria Paraibana e depois a gente vai para essa história do cangaço, pesquisa tanto. Fala um pouco de quem é Maria, onde Maria nasceu, onde Maria estudou. Uhum. Começo agradecendo a você a oportunidade, não é, de falar de nossa história, de nossa cultura, e falar para os nossos amigos que estão na escuta, nesse bate-papo formal sobre o cangaço, sobre o cordel, não é? Essa identidade cultural forte do nosso povo, que é o nosso cordel, e essa história tão instigante, que é a história do cangaço, né? Você começou falando aí desse romance, e eu pensando aqui, pois é, como o amor é forte, né? Até no meio dos brutos, ele brota. O amor é um sentimento muito, muito singelo, né? E nesse dia feriado, nesse dia especial, eu começo dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esse dia de Corpus Christi, não é? E me chamo Célia Maria, estou me apresentar, sou artesã, cordelista, paraibana do lar, nascida em Campina Grande, onde a cultura se expande para minha arte inspirar. Maria Paraibana, eu assino com precisão. Tenho a cultura latente dentro do meu coração. Minha alma, minha volta, eu dou por cima. Eu sou mulher de boa rima, sou poetisa em ascensão. Meu boa noite a todos, nessa noite maravilhosa. Me chamo, na realidade, Célia Maria. Me aposentei do meu trabalho na universidade, onde trabalhei por muitos anos aqui na Universidade Federal da Paraíba. E me aposentei e comecei a trabalhar, a fazer um trabalho que realmente me traz muita satisfação. É o trabalho com a nossa cultura, não é? Um trabalho um pouco sofrido, porque a gente dá muito da gente, e a gente tem que dar mesmo, para a manutenção da nossa raiz, a gente tem que dar tudo que for possível, não é? Então, com a minha aposentadoria, eu comecei a frequentar alguns grupos de estudos. Eu não lia muito, confesso que eu não lia muito, tive uma infância que não foi muito provida de leitura. Meus pais eram semi-analfabetos, estudaram poucos, e também, assim, não fazia muita questão que a gente estudasse ou não, não é? Mas, mesmo assim, lendo pouco, eu consegui me formar, consegui fazer uma especialização, consegui fazer um mestrado, tudo na área administrativa. E agora estou me voltando para a cultura, estudando muito, participando de muito grupo de estudo. Eu participo, sou acadêmica da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, sou membro do GPEC da Paraíba, sou também membro da SBEC de Mossoró, do Borborema Cangaço, lá em Campina Grande, o que for de grupo de estudo, eu estou dentro, estou estudando, estou aprendendo, sempre aprendendo, viu? Não sei de nada, sei pouca coisa, mas o que eu souber, não é, dentro dos meus conhecimentos, não é, eu posso passar para vocês. Não é? Maria, qual idade do primeiro verso? Qual idade? Oi? Não entendi. Você escreve há muito tempo. Qual foi o seu contato? Olha, Contato com a literatura de cordel? Com a literatura de cordel. Quando eu me aposentei da universidade, eu comecei a ler muito, né? Aí me informar um pouco da nossa cultura. Comecei a escrever, a botar no papel. E nessa escrita também veio a vontade de fazer cordel. Eu já tinha, assim, uma certa habilidade de fazer cordel. E numa noite
em 2018, numa situação até um pouco complicada, uma filha minha doente, e eu no hospital com ela, eu escrevi o meu primeiro cordelzinho, esse aqui, ó, cordel sertanejo, um cordel sertanejo do Natal, que é uma oração, um agradecimento, não é? E foi o meu primeiro cordel em 2018. Não é? Até então, eu não tinha escrito, eu tinha escrevido assim, minha tese do mestrado, coisas de academia, não é? E, junto com os cordéis, foram surgindo as obras, né? Meu primeiro livro foi Compartilhando Memórias, um livro em que eu expus a minha vida todinha de trabalho na universidade, de quando entrei até o desfecho com a aposentadoria. E, em seguida, vieram as obras ligadas ao cangaço. Pelas histórias que eu escrevia, meu segundo livro foi esse, Diário Imaginário de uma Cangaceira, que conta uma história como se eu fosse uma cangaceira e vivesse no meio dos cangaceiros. É bem interessante, algumas pessoas já disseram, continua as histórias, quando eu estou sem ter o que fazer, eu leio suas histórias, mas aí o tempo é pouco, né? Em seguida, vieram mais essas duas obras aqui, ó, O Cangaço no Cordel, né? Primeiro e segundo volume, né? Em que eu fiz referência, eu fiz referência ao cangaço e outro eu fiz referência ao cordel, não é? Com apresentações muito significativas de pessoas queridas, que o Demi Dantas, não é? Que é meu professor e meu orientador, professor Luiz Rubens Bonfim, também, que é um escritor dos maiores dentro do cangaço e dentro de Ferrovias, dentro das histórias do sertão, e sempre estou, graças a Deus, com Deus no meu coração e me protegendo, com pessoas muito maravilhosas, com grandes anjos que me acompanham, não é? E um bocado de anjo que está aí na plateia, que eu já vi, que me acompanha. E a gente precisa. Ana, Beatriz, Patrícia, só pode fazer pergunta, tá? Fazer pergunta. Maria. Aí, então, quando eu comecei escrevendo os livros, cada assunto que eu lia, me via vontade de escrever um cordel. Ia escrevendo as histórias biografadas ou histórias, geralmente biografias, né? E dentro dessa literatura toda, eu escrevi, assim, muitas histórias de mulheres no cangaço, né? Das mulheres no cangaço. Não fiz todas, né? Porque foram mais de 50 mulheres que adentraram o cangaço. Alguns homens, aqueles que mais se destacaram, Zé Baiano, Sabino das Abóbora, Volta Seca, as peripécias de Lampião, eu acho que eu escrevi quase todas, né? As Cabeças Cortadas, tenho diversos cordéis meus que compõem alguns livros de importância, não é? Esse livro, fiz livro também para os volantes, né? Para as pessoas que trabalhavam como volante, o comandante Zé Rufino, que foi um grande matador de cangaceiro, o Mané Neto, né, o coronel Manel de Souza Neto, que foi um bravo nazareno. Também falei nos meus cordéis sobre algumas cidades que hoje, né, no turismo, é rota do cangaço, né, como Paulo Afonso, como Nazaré do Pico, não é? Muitas cidades que hoje servem de rota do cangaço e que faturam com o turismo cangaceiro, né? Dentro da história do cangaço. Que, graças a Deus, essa história tão triste, hoje rende dinheiro para muita gente, não é? No artesanato, no cordel, deixa eu ver, no chachado, na dança, não é? Na arte, na indumentária maravilhosa, que é o meu forte, não é? Quando eu comecei a me vestir de cangaceira, não é? Eu fiquei surpresa com a riqueza de detalhes da indumentária cangaceira, da roupa do cangaço.
não há no nosso Brasil nenhuma roupa que se assemelhe à roupa do cangaceiro, não é? Algumas roupas, elas lá no Rio Grande do Norte, elas trazem uma herança muito de fora do nosso país, vinda para cá, né, com os ancestrais. Mas a nossa do cangaço, ela tem uma riqueza fabulosa. Logo, ela veio herdada do vaqueiro, muitas peças de couro, e refinada no cangaço por Lampião e sua assistente, a cangaceira Dadá, não é? A roupa do cangaceiro sofreu um refino e ficou muito bonita. Uma pessoa hoje vestida de cangaceira, eu acredito que fica bem, fica muito legal, porque quando eu estou sem a roupa, as pessoas às vezes nem me conhecem, não é? E assim, segundo o grande escritor Frederico Pernambucano, não é? Diz que a roupa do nosso cangaceiro se assemelha à de um samurai, à de um guerreiro, não é? Com sua riqueza de detalhes, não é? E eu acho muito lindo a roupa do cangaceiro e eu trabalho muito nessa parte, já que também o meu artesanato se voltou para essa parte, não é? Eu trabalho no artesanato com chapéu, trabalho também com os embornais do cangaceiro, os embornais, né, do cangaço, sou eu que faço pintura, já fiz muitos, não é? E também oriento a quem precisar de algum. Eu recebo muito telefonema das pessoas de grupo de folclore, grupo de dança, perguntando a respeito da roupa do cangaço. Maria, você escreveu mais de 50 cordéis, né? Dentro do tema cangaço, tem mais de 50 cordéis, não é? Eu falei das mulheres cangaceiras, eu falei dos pioneiros que começaram a escrever sobre o cangaço, porque é o seguinte, o cangaço é um movimento que ele não é velho, é um movimento que a minha mãe nasceu em 30, né? O cangaço acabou em 38, quer dizer, a minha mãe é uma pessoa que eu conheci ontem, né? É uma pessoa que viveu essa época do cangaço, apesar dela ser daqui da Paraíba, não ter cruzado com cangaceiro. Quem cruzou com cangaceiro foi minha avó, já na época do Antônio Silvinho, que era um cangaceiro aqui da nossa Paraíba, não é? Mas eu acho assim, que o cangaço ficou durante muito tempo muito escondido, por ser um tema polêmico, e os remanescentes, eles ficaram muito discriminados, coitados, né? Pelo sofrimento dos sertanejos, ele ficou um pouco esquecido. Mas quando começou a ser pesquisado, principalmente por pessoas de fora do nosso estado, né? Um dos pioneiros que começou no estudo, professor Antônio Amauri, era paulistano, eu fiz um cordel para ele. A Glai Lima era baiana, essa Glai, ela também começou. A Maria Marta Machado foi que descobriu os cangaceiros, juntou. Eles eram amedrontados, eles ficavam camuflados, né? Mesmo tendo tido a anistia pelos crimes que praticaram, eles não gostavam muito de falar daquela época. Foi uma época muito sofrida para o povo nordestino, né? Mas deixando o sofrimento para trás, vamos falar da arte, do cordel, da roupa, do traje, né? Da dança, né? Do que a gente pode colher do turismo, né? Do cinema, da exploração do cangaço no cinema que a gente está vendo aí, de tudo isso que nos rende e que nos ajuda no dia a dia, não é? Pois não. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim. Tá. Maria, você escreveu mais de 50, em 2003 chegou a 50 cordéis, é isso? E aí, quem são os seus inspiradores? Quem você busca se inspirar para tomar esse curso para escrever, né, ao longo desse tempo que você cá? Quem são? Eu acho importante a gente ter os nomes, né, dessas pessoas que viram. Quem foi os seus inspiradores para
Olha, quando eu comecei a escrever o cordel e comecei a ler sobre o cangaço, eu fiz 50 títulos só dentro do cangaço. Foi quando eu adotei o pseudônimo de Maria Paraibana, porque como Maria Paraibana, eu me vejo na obrigação de explorar outros títulos ligados ao nosso Nordeste, à nossa Paraíba, não é? A falar das mulheres daqui da Paraíba, não é? Dos nossos cantores, dos nossos Ariano Suassuna, J. Borges, de outras figuras, né, de imponência na nossa história. Eu me vi na obrigação de citar essas pessoas. Hoje eu tenho 85 títulos de cordel, mais de 50 só dentro do cangaço. Eu acho que são poucas as pessoas que têm 50 títulos dentro do cangaço. E eu comecei da seguinte forma, eu me juntei com o Kildemir Dantas, que é um grande escritor, mestre, professor, que me orienta muito, não é? A fazer um levantamento sobre os cordéis de Leandro Gomes de Barros. Porque antes o cangaço era todo em cordel, principalmente o cangaço antes de Lampião, Antônio Silvino. Então, a gente levantou mais de 27 títulos dentro do cangaço. Eu mesmo tenho mais de 16 cordéis, não é? Eu resgatei do grande Leandro Gomes de Barros, que fala sobre Antônio Silvino, não é? Muito interessante. Não é? E tudo que era sobre cangaço chegava através das pessoas pelo cordel, né? Porque antes não tinha o rádio, não era pelo trem, vinha o cordel, não é? E foi assim que eu comecei a me interessar, fazer o cordel, quando eu comecei a ler e a ver esse gênio que foi Leandro Gomes de Barros na feitura do cordel, não é? E agora eu tenho exatamente uns 88, 85 cordéis. Tem mais uns 4 ali que estou terminando, né? Estou fazendo um cordel. O que lhe levou a viver desse seu lado da arte e a escrever? Foi o tempo que você... porque você era funcionária pública federal, não é isso? Foi Isso. O fato de ter se afastado com a aposentadoria? Sim. Foi a inspiração mesmo da universidade, fazendo seus planos de se dedicar à arte da literatura? Ô, Mário e meus amigos, em 2010 eu inventei de fazer um mestrado. E quando eu comecei a fazer o mestrado, agora eu faço como o pessoal lá do sítio, eu desarnei. Eu comecei a ver a necessidade de estudar muito, né? De me adentrar um ambiente novo da informática, da internet, a ver a leitura, a escrita de outra maneira, não é? E também, quando me aposentei com o tempo já mais disponível, não é? Exercitar a mente, exercitar a cabeça, não é? Estar num meio cultural, onde eu me sinto bem, não é? Eu fico muito feliz, não é? Trabalhando para a cultura, viu? Isso me satisfaz muito, não é? E durante algum tempo, até uns 2 anos atrás, eu me apresentava em feiras livres, não é? Acompanhando o Cariri Cangaço, que é um seminário maravilhoso, não é? Sobre o cangaço no sertão, no Nordeste todo. Eu me apresentava sempre. E outra coisa, e além desses artesanatos todos que eu produzo, também tem os estandartes, né? Eu estou vendo aí que tem um estandarte atrás de você, não é? Aqui também tem um do Cariri Cangaço, feito por mim, fabricado por minha pessoa, não é? Eu também já fabriquei mais de 10 estandartes para diversas agremiações, instituições, aos grupos de pesquisa. Isso me dá muita satisfação, muita satisfação.
O estandarte foi feito por Norma, ela é assistente, mas é artesã. Ela é uma artesã, era da economia solidária, e lá a gente vai procurando os talentos para nos apoiar nos projetos que a gente tem. E a gente Muito lindo. pastoril, aí eu ficou para o cordel em sala. Então, quando eu fazer, a gente vai Muito lindo. cordel em sala, eu levo, e aí penduro os cordéis, mas tem aqui o cordel em sala, e nas apresentações vai fazer com os alunos. Muito lindo. Para fazer. Eu estava vendo aqui, a nossa Kelly aqui, ela tem a indumentária de Dadá. E ela disse que foi você que fez um chapéu para ela, um chapéu de Dadá. Ela fez para você fazer. Então, vamos dar um abraço aqui. Ela é uma pessoa que se dedica muito ao cordel em sala de aula também, que é um projeto que eu estou me engajando, junto com algumas cordelistas daqui da cidade. Inclusive, estou escrevendo até um livro, não é, a respeito do cordel na sala de aula. E quando for em outubro, setembro, outubro, depois do São João, eu estou com algumas escolas em Campina Grande em que vou executar esse projeto do cordel em sala de aula. Já estou me preparando, né, que eu acho de extrema importância. Essa literatura nossa, ela tem que ser implantada na raiz das crianças, dos adolescentes, não é? E não deixar essas mentezinhas assim com muito no telefone, com funk, com outras coisas, a gente vai introduzindo o cordel, viu? As crianças, para os adolescentes, que é a nossa riqueza literária, essa cultura popular que é o cordel. Vamos lá, declamar uma coisa aqui, eu vou cantar uma coisa aqui depois para você, tá bom? Você escolhe um cordel aí, umas estrofes que você gosta, e eu vou preparando aqui o violão para mim trocar uma coisa para você, que você gosta. Tá bom. Eu vou ler uns versozinhos aqui que eu achei, não é meu, mas eu achei bem interessante e bem pertinente. Se chama Gratidão de Caboclo. Eu vou ler para você e para meus amigos que estão me escutando. Se eu fosse dono do mundo, eu lhe dava o mundo inteiro, lhe dava um baú cheinho, entupidinho de dinheiro, só de patacão de couro, só de patacão de ouro, bem brasileiro. Lhe dava um gibão de couro, de gararu verdadeiro, dava um cavalo alazão, todo arriado de novo, pro senhor, no seu sertão, nas festas da partação, fazer inveja a vaqueiro. Lhe dava um galo de raça para cantar no seu terreiro, um rifle, papo amarelo, um bonito cinturão, todo enfeitado de bala pro senhor, nas suas folgas, vai vadiar de cangaceiro. Mas como eu não tenho nada, a não ser o coração, lhe ofereço esses versinhos, que uma coisa traduz. A eterna gratidão é do poeta Zé da Luz. Esses versinhos maravilhosos. Viu? Então vai lá aqui, ó. Lampião e sua amada, no sertão são oferenda. História não termina, paixão que o tempo guardou. Cumplicidade eterna, o amor que sempre ecoou em cada vareda interna. Declaro em versos nordestinos, Lampião, um rei sem igual, com Maria sem destino, um amor tão magistral. São lendas que o povo guarda em Viralejo capital, onde a lua, o chão acalma, ecoa esse amor leal. Ah, que maravilha! Que maravilha! Vou mandar um negócio pra você que você gosta de. Tá saindo o som bom aí? Tá saindo legal o som? Tá legal.
Quando a chuva não vem, não ficará ninguém. Somente Deus assista, se não vier do céu. Chuva que foi da marca vira morte, que seca, Juriti se muda. Marca vira morte, que seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito, deixa eu ver todo ano, se acaba o que engano. O meu viver lá é certo, o meu carinho pode se ver de perto. Quanta boniteza, quanta natureza, é um paraíso aberto. Quanta natureza, é um paraíso aberto. Do meu Cariri, quando a chuva não vem, não ficará ninguém, somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos dá. Macambira morre, chique seca, Juriti se muda. Macambira morre, chique seca, Juriti se muda. Se meu Deus der um jeito, deixa eu ver todo ano, se acaba o do meu viver lá é certo, do meu carinho pode ser. Quanta boniteza, quanta natureza, é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Ah, que maravilha. Pois é, manda uns versos aí pra gente. Eu vou falar aqui de um cordelzinho que eu fiz recentemente. Eu já fiz 2 cordéis para Maria é Bonita. Foi? Eu fiz um mais antigo, e fiz um mais recente. Quando eu fui estudando mais a cangaceira, eu fui vendo ela com outro olhar. Sim. E esse é o mais recente. É Maria de Déa, a Maria do Capitão Virgulino. Porque, na realidade, Maria Bonita foi um nome atribuído a Maria Gomes de Oliveira, a Maria de Déa. Já depois, ela não sabia que era Maria Bonita. Ela veio saber depois. Ela nunca veio saber, aliás. Vieram botar esse nome nela depois que ela morreu. Não é? E eu digo assim, falo com desenvoltura de um namoro arrochado, que se passou na Bahia há muito tempo passado, malhada da Caiçara, o palco deste legado. Ali morava Maria, de família conhecida, era boa costureira, bordadeira, decidida, de encantos envolventes, por todos era querida. Uma morena faceira, amiga da primaiada, jovem e muito atraente, porém já era casada, um casamento arrombado de relação conturbada. Casou-se com 15 anos com o José Sapateiro, que também era seu primo, parentesco verdadeiro. Era agrado de seu pai, esse enlace encrenqueiro. Divulgo Zé de Neném, um natural do lugar, porém era desordeiro, gostava de namorar. Chamegar às escondidas para Maria não notar. Maria insatisfeita, um casal sem liga boa, o assunto casamento, vivia de discussão com o marido briguento. Certo dia, a morena achou sem preocupação, nas coisas do seu marido, um pente com gravação, com o nome de uma dama, pivô da desunião. E Maria destinou-se
a mudar seu dia a dia. Deu um basta no casório, se foi de vez a Maria. Partiu para a casa da mãe, que sempre a acolhia. Eram tempos do cangaço, de Lampião na Bahia, passava naquelas terras onde a morena vivia, e na casa do pai dela, 8 seguro teria. Sem conhecer Lampião, um interesse nascia, forte admiração pelo sujeito crescia, e o homem do cangaço à sua frente surgia. A liga bateu na hora, Maria se encantou. Lampião interessado, seu trabalho contratou, e diante da Maria, o cabra se abestalhou. Gamou a primeira vista, ficou ele abobalhado, pediu para bordar uns lenços com o seu fino bordado, as iniciais do nome, VF, o combinado. Começo de 29, comecinho de 29, trabalhava o cupido, que acertou bem de cheio, o coração desprovido, foi fisgado o capitão, bem no peito atingido. Recíproca verdadeira, começava o namoro, paixão avassaladora, foi boiada sem estouro, incomoda o capitão, feito a peia no touro. Um namoro às escondidas, de faísca no olhar, naquele tempo obscuro, chamego ali, nem pensar, e demorava encontro para a polícia não notar. O cangaço era atuante, um movimento visado, o Lampião cuidadoso, pisa no chão com cuidado, e as terras da família vira um campo minado, e um circo se formou, foi ficando complicado, a família de Maria se manda para outro estado, foi decisão da Maria seguir o seu bem-amado. E Maria perreava, me leva, meu capitão, não posso, minha santinha, cangaço é para varão, é lugar de incerteza, não é terra de mulher, não. Ah, é vida sem paradeiro, sem tempo para dispersão. Eu hoje estou viva aqui, amanhã posso estar não. E usou todo argumento de forte convicção e botou dificuldade, usa da persuasão, cita a falta de conforto e mortes na contramão, tiroteios, desencontros, cabras em perseguição. E Maria prontamente rebateu a objeção, disse: topo qualquer coisa pelo amor do capitão, vou até para o inferno pegada na sua mão. E não tinha quem tirasse da cabeça da Maria, se mandar para o cangaço, era tudo que queria. Eu vou para o inferno, donde não regressaria. Daquele dia em diante, a mulher marcou espaço, quebrou a regra maior da vivência no cangaço, terras de homens sem lei, valentões feito de aço. Maria foi pioneira na entrada para essa rinha. Também teve a segunda, por nome de Mariquinha, que seguiu acompanhando para ela não ir sozinha. Mariquinha era prima, sua amiga e cunhada. Optou pelo cangaço, pois estava apaixonada pelo cabra labareda, companheiro de jornada. Eram fortes, corajosas, decididas nas ações, mulheres determinadas, resolutas nas questões, altivas, seguiam firme frente a tais situações. Tudo foi adaptado ao contexto feminino. A vivência na caatinga fez feliz a Virgulino, que ousou modificar os rumos do seu destino. E vieram outras mais,
se ajuntar aos companheiros nessa dura caminhada deste mundo aventureiro, corajosas e valentes, amásias de cangaceiros. E Maria segue adiante, na lida a todo vapor, é tratada com requinte e ar de superior, abrandando o sofrimento da vida com muito amor. Aprendeu a atirar para sua proteção, não era da violência, seu roteiro era a paixão, pelo cabra escolhido, alhures do coração. Um amor inigualável, duradouro de uma vida, com desfecho inesperado, sem hora para despedida, mortos, juntos, lado a lado, numa manhã desprovida. Foi na grota o infortúnio do desfecho do casal, um balaço sem tamanho, numa luta desigual, e o bando é dizimado, carnificina total. Do cangaço violento, não gostamos de falar, porém desse ajuntamento dá gosto até de lembrar, pois marcou a nossa história na força do verbo amar. Virgulino e Maria, no cangaço, hoje é história, um amor incomparável, ficou nos anais da glória, grandiosos personagens de tão saudosa memória. Viva as mulheres guerreiras do meu Nordeste varonil. Maria, Maria de Déa, Maria bonita. Maria, você tem participado nas suas andanças de eventos e tal. Sempre tem um momento em que a gente se sente reconhecido, né? E pelo que faz, pelos seus cordéis. Qual o evento que você participou? Você podia lembrar esse momento que lhe emocionou muito, que mais lhe emocionou, que você se sentiu referendada pelo seu trabalho? Qual o evento? Rapaz, todos os eventos que eu participo, eu me dedico de coração. Eu sempre fico muito emocionada, sabe? E principalmente os eventos que a gente chega, que a gente se sente acolhido e reconhecido, não é? Porque você, como eu, não sabe que não é fácil a gente trabalhar com a cultura. Não é? Muitas vezes a gente tira do bolso da gente, para a gente ir para os cantos, para a gente ir para os lugares, para a gente patrocinar os nossos livros. Um apoio é um pouco complicado, não é? Mas, assim, todos os eventos, principalmente, assim, os eventos do Cariri Cangaço, que a gente visita os lugares, né, de memória, tá? E eu acho, não sei se ainda está na plateia a minha colega Luma, que faz um trabalho maravilhoso de resgate dos lugares de memória. Então, quando a gente chega nesses lugares, que vê lugares em ruínas, não é? E a gente que trabalha lutando muito pela preservação da história, a gente fica um pouco triste e se emociona, não é? Se emociona. E assim, eu quero pedir a todas as pessoas que trabalham principalmente com o assunto cangaço, não é? Que os de sentimento, que a gente sabe que foi um período muito triste da nossa história, mas que está lá na história. Não é? A gente não tem como fugir do que aconteceu lá, não é? E você chega fora do país, como conversa muito a minha amiga Luma, você chega fora do país, há lugares de holocausto, há lugares que o pessoal visita, o pessoal respeita o local, entendeu? E a gente prima para que aquelas coisas que aconteceram naquele ambiente nunca voltem a acontecer no nosso meio, não é? Então, assim, a preservação de lugares, da história, né, a gente tem que ter essa consciência, né, em todo canto. Me diga uma coisa, e como é que você se organiza para buscar sua inspiração para escrever? Como é que você busca um cantinho, ou você pensa num tema e a inspiração vem? Você tem um lugar especial, ou você faz... como é que você se organiza para inspirar literatura? Todos os seminários que eu participo, nos grupos de estudos, na academia, os participantes, os integrantes, geralmente são escritores, historiadores,
geralmente existe uma feira de livros e há uma conexão muito grande com a venda e com a compra, com o compartilhamento dos nossos trabalhos com os amigos. A gente vende, a gente troca, a gente compra. E assim, lá em cima no meu quarto eu tenho uma fila, uma fila de livros, né? Muitos ainda para ler, que a gente compra, que a gente troca. Quando a gente pode, a gente compra, a gente troca, não é? Então você quer E dizer que você lê muito para poder escrever, é isso? com Você vai, certeza, você com escolhe o certeza. tema ou você escolhe o título do livro, ou você tem um mote assim que ele inspira nesse quarto que Rapaz, você tem. algumas coisas me inspiram muito. Por exemplo, acabei de escrever um cordel para Marinês. Foi 85, né, anos de idade dela e 75 de carreira. Então, eu fiz uma viagem na vida da cantora Marinês, muito interessante, e Como é que você escrevi um faz cordelzinho. por exemplo, Marinês, como é que você se inspira? Você escuta as músicas, lê sobre ela? Como é que você. Olha, muita coisa na internet não é confiável, mas também tem muita coisa de confiança, de pessoas confiantes, que a gente deve prestar atenção e escutar, não é? E saber avaliar o que presta e o que não presta, né? O que a gente pode avaliar. E, assim, quando eu quero escrever, como, por exemplo, Marinês, o meu professor me mandou, né, a biografia, me mandou alguns registros de sua vida, né, das suas composições, que foram muitas, mais de 200 composições. Então, assim, eu me vi com segurança de escrever sobre a cantora Marinês, que eu fiz recentemente Aham. eu acho que das cantoras mesmo, da parte da música, eu acho que Marinês foi a primeira. Eu tenho feito cordéis para Anaíde Beriz, né, que inclusive faço uma performance de Anaíde Beriz, né, Ariano Suassuna, e também estou escrevendo muito sobre o cordel recentemente, estudando. Tem o livro da minha amiga, não é? Eu Que vi é aí, cordelista. falando sobre livro, eu vi agora há pouco, eu É, encontro um livro desse aqui, ó. sim, Sobre sim. de é, mestre da É, ideia de Ariovaldo Viana, Arievaldo Viana é um dos grandes livros do cordel. Leandro Gomes de Barros, o mestre da literatura de cordel, vida e obra dele. Estou Sim, lendo, sim, comprei sim. para. Eu não tenho esse, eu tenho um mais recente de Gutenberg, sobre o mestre Eu vi que do você, cordel. no seu trabalho, você faz umas cantorias, né? Você quer fazer uma cantoria aí na capela para gente? Eu geralmente eu faço na capela algumas cantorias, deixa eu ver se eu lembro um aqui. Minha voz não é boa. Ei, eu sou Só muito vi você. enxerida. Eu Eu vi gosto de você fazer um fazendo resgatinho das cantoria lá. músicas. Eu gosto de fazer um resgatezinho das músicas e quando não dá na capela, eu vou no texto, não Tá. é? E aquela assim, se eu soubesse que chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não te davam passagem. Cabelos pretos anelados, olhos castanhos delicados. Quem não amar cor morena, morre cego e não vê nada. Olha, a garça vai voando pros lados do tabuleiro, vai voando e dizendo que o meu amor é bandoleiro, que meu amor é bandoleiro. Muito bem. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, e o dia já vem raiando, e a polícia já está de pé. Minha voz não é muito boa, não é? E recentemente recentemente, como eu não tenho a desenvoltura para cantar,
Eu vou no texto, foi porque você já disse que já cantou um Ah, eu aí, vi que você geralmente eu vou cantando no lá texto. no encontro, eu vi você cantando lá no encontro, você cantou bem Mas eu rápido. boto Ó, o finalzinho lá, é, o o somzinho retorno. lá e sai acompanhando direitinho e ficou bacana, fica bacana as suas performances hoje. Uhum. Deixa eu contar outra coisa aqui pra você, então, ó. Olê, mulher mineira, olê, mulher tu me ensina a fazenda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazenda, Que eu te eu te ensino a ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeiras, botou as moças donzela pra cantar mulher inteira. Olê, mulher inteira, olê, mulher. Tu me ensina a fazer vida, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer vida, que eu te ensino a namorar. Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não farta mulher bonita. Olê, mulher mineira, olê, mulher tu me ensina a fazer que tu me ensina a namorar. Tu me ensina a fazer que eu te ensino a namorar. A moça da Vila Bela não tem mais ocupação. Se quer ficar na janela namorando o Lampião. Olê, mulher mineira, olê, mulher mineira, tu me ensina a fazer tu me ensina a namorar. Tu me ensina a fazer que eu te ensino a namorar. Pronto. Maria, diga uma coisa, você participa da Academia Brasileira de Estudos Nordestinos, né, da ABRAE. Fala um pouco sobre o seu trabalho, o trabalho da ABRAE, que eu acho importante. A Abras é uma academia maravilhosa, né? E reúne grandes nomes do nosso sertão, não é? Muitas pessoas influentes dentro desse contexto do sertão nordestino, né? Inclusive, eu não sei se está aí presente, da academia, eu e minha amiga Aluma Holanda, o escritor daqui do nosso presidente Bismarck Martins, também faz parte da academia, e assim, a gente está sempre muito preocupado com os causos e as coisas do nosso sertão. E a nossa academia, todo ano, ela lança uma coletânea de artigos, não é? De todos os acadêmicos que querem participar. E o ano passado eu não pude participar, eu estava com 2 artigos prontos, mas infelizmente tiveram artigos muito semelhantes, aí eu disse, não, vou para o próximo. Aí agora está sendo saída a segunda maravilhosa coletânea de Sertão de Bravos da nossa academia, e eu estou tendo a honra de ter um artigo meu falando sobre a Dadá, a secretária da moda, não é? A secretária de Lampião na moda do cangaço, na moda do mato. Né? E eu estou tendo muito orgulho de fazer parte dessa academia, que é uma academia muito atuante, de célebres pessoas. Né? E eu ocupo a cadeira 23 de um grande escritor, meu patrono é Alcino Alves Costa, que foi um grande escritor lá de Poço Redondo, um dos pioneiros da história do cangaço, que começou na escrita do cangaço, um homem simples, humilde, de grande coração, que nos deixou um grande legado na escrita, na poesia, na música, foi prefeito lá de Poço Redondo do tempão, não é? E eu tenho muita satisfação de ter esse patrono, Alcino Alves Costa,
não é? É, Olha, entrando nessas festividades juninas, né, que o nosso São João está aí a todo vapor, e a gente já não desfruta mais daquele São João tradicional, né? é, Eu fiz um cordelzinho. mudaram as danças, mudaram as músicas, mudaram. Pois é, É, inclusive, Leonardo e nosso mestre aí criticaram, né? Porque as pessoas estão pegando as músicas e colocando utilizadas. Então, eles não acham interessante isso. E a música já é assim, né? Então, você pega o trem andando, é muito fácil querer é, escrever e produzir. Né? pois é, Você pois é. você participa como artista popular de performance, que você falou aí, né? Sim, Onde você lê a personagem de Maria Bonita, né? E a importância não sim, só da dança, do chachado, de coisa, mas a história da trajetória de Maria Bonita. E o seu nome não é Célia, né? E por que que o nome é Paraíba? Maria Paraíba. não, o meu nome é Célia, de Não, o seu nome é batismo. Célia, mas O meu Maria nome é Célia de Paraíba. batismo. Eu É, comecei, inclusive eu vi que, não sei, é Paraíba com H, o original, né? exatamente, Aí tem exatamente. uma intencionalidade. Qual a Sim, intenção de colocar sim. o nome Paraíba Paraíba com a e o Paraíba antiga. H e Y? É porque a Paraíba ela tem uma história muito forte em toda a história, todos os estados do Nordeste. A nossa Paraíba, ela é muito forte a história da Paraíba e assim, durante muito tempo a política, não é, no nosso estado, ela foi muito acirrada, principalmente na década de 30, naquela época, não é? Que mudaram o nome da cidade, que mudaram a nossa bandeira, não é? E tem assim muita gente que é simpatizante, né, daquela bandeira antiga, do nome antigo, não é? Eu mesmo acho muito bonito Paraíba com HY antiga, Paraíba antiga, e assim, e tem um grande poeta que se chama João Paraibano. E eu achei muito louvável também homenageá-lo, não é? Quando eu fiz 50 títulos de cordel dentro do cangaço, entrar com o pseudônimo Maria Paraibana, sair um pouco também dentro do tema cangaço e entrar mais também dentro do tema cordel, entendeu? Dentro do tema cordel. Até porque quando eu comecei a estudar e a frequentar os grupos de estudo do cangaço, eu tinha um companheiro que me ajudou muito nisso, na cultura, era um companheiro da cultura, não é? E ele se vestia de Lampião, era o Quirino Lampião, muito me ajudou, não é? E a gente, as pessoas, quando entrava Lampião e Maria Bonita, o pessoal gostava e a gente exigia um pouco de um chachado, de uma performance do casal, e a gente foi se adaptando ao gosto das pessoas, né? Nas feiras livres, na onde a gente se apresentava. Então, a gente, já como pessoas também de uma certa idade, a gente era um pouco acometido, porque a gente tinha que fazer alguns textos, algumas danças simples, porque o cangaço, o chachado no pé é para caba magro e jovem, Ah, viu? O negócio é puxado, viu? é, tem que O ter, negócio é puxado. ter rápido. Exatamente. É rápido, puxado e requer E muito. nas suas pesquisas, o tema da mulher no cordel está sendo muito ativado, inclusive a academia paraibana, né, de mulheres, então, tem se organizado cada vez mais, tem trazido esse debate das produções das mulheres e as mulheres no cordel. Você escreveu, eu vi aqui da Amélia Mendes, né? Quem foi a Amélia Mendes? Sim, Um pouquinho do seu cordel aqui de da Amélia Maria. Mendes. Pois é. O negócio é o seguinte, a mulher, durante muito tempo, ela foi muito discriminada dentro do cordel, né? Ela foi muito discriminada dentro do cordel. E hoje,
a mulher ela está tendo uma oportunidade muito grande, está conseguindo, não é, se sobressair muito bem, não é, e não fica a dever, não aquém de estar junto, da gente seguir juntos, os cordelistas, as mulheres e as poetisas, né, no mesmo caminho, é uma cultura só, então não tem que ter diferenciação, a oportunidade que tem que dar para os homens, tem que dar para as mulheres também, e a gente tem que seguir junto, porque afinal ninguém, um não vive sem o outro, né? Isso. Onde tem mulher tem que ter homem, não é? Uhum. E assim, viu? Eu, depois que eu fiz, assim, aí comecei a performance com o companheiro, só que a gente separou o companheirismo e eu fiquei mais atuando com o cordel. Por isso que a Maria Paraibana é o meu xodó, viu? É o meu xodó, é a Maria Paraibana. E também, não só Lampião, está no meu repertório, não. Também já fiz cordel para Jesuíno Brilhante, que é o cangaceiro de Patu, no Rio Grande do Norte, e do nosso Antônio Silvino, que é o cangaceiro daqui, atuante do Nordeste. Eu tenho 3 cordéis de Antônio Silvino, não é? Um que fala da história dele, da sua... E outro que fala da sua história na cadeia, de quando ele entrou até quando ele saiu e morreu em Campina Grande, não é? Na casa da sua prima. E eu tenho Antônio Silvino e tenho uma história de um ataque de Antônio Silvino baseado no livro do professor Bismarck Martins, não é? Eu tenho 3 cordéis do Antônio Silvino. E, assim, das peripécias de Lampião eu já escrevi de todo jeito, já escrevi sobre as cabeças cortadas, sobre a roupa, sobre coiteiros, já escrevi sobre o grande cineasta do cangaço, que foi o Benjamin Abrão, não é? E foi o único que conseguiu, com autorização de Lampião, adentrar o cangaço e fazer aquelas fotos que hoje a gente tem disponível lá na internet, né? Foi o Benjamin Abrão, cineasta do cangaço, foi o único que teve autorização. Também fiz cordel para Padre Cícero, Antônio Conselheiro. O que você tem descoberto na sua pesquisa sobre as mulheres do cangaço? O que você tem descobrido de novo que muita gente não sabe e nas suas pesquisas você está destacando? Rapaz, o que eu tô destacando nas minhas pesquisas é exatamente a parte positiva que a gente pode tirar dessa história, que é a parte exatamente da arte, da dança, da cultura, do traje. Então, a indumentária cangaceira, ela está sendo cancelada em alguns cantos por ser lembranças de tempos trágicos. Mas eu acho isso uma ignorância e, assim, eu acho que a gente tem que preservar essa indumentária, essa vestimenta tão nobre, tão linda, desses guerreiros nordestinos. E para a gente falar de cangaço, a gente tem que ver todos os motivos, até a geografia, que levaram esses homens a agirem dessa maneira, não é? Esse cangaço, esse banditismo que vem de muito tempo, que era banditismo, depois foi o cangaço, da valentia dos homens do sertão. A gente tem que estudar isso com muita cautela. Não é? Eles não eram chamados como cangaceiros, não é isso? Antigamente era bandido, né? Era bandoleiros, entendeu? No passado era conhecido como bandoleiros. Bandoleiros, aí o que caracteriza o cangaceiro é exatamente o nomadismo, deles viverem no meio do mato. Eram nômades e carregava consigo suas tralhas, né? O seu cangaço.
né? Esse nome cangaço, ele tem diversas referências a esse nome, né? Tem alguns livros que se referem a um animal morto na caatinga, aquele cangaço daquele boi que morreu na seca. Outros falam que vem o nome de cangaço, vem da canga do boi, aquela cangalha que o boi leva assim para carregar o carro de boi. E alguns historiadores falam conduzia consigo mesmo o seu próprio cangaço, a troçada que carregava. O cangaceiro, ele trazia consigo tudo que era necessário para ele. Seu guarda-roupa, suas armas, alguma comida, não é? O que pudesse carregar com ele, ele trazia tudo, não é? Seu dinheiro, reza, patuá, rapadura, farinha, comida que não se estragava, viu? Sobre tudo ele trazia. as regras para os homens entrarem no cangaço, qual era a regra, você tem descoberto? Quais eram as regras para as mulheres participarem do cangaço? Rapaz, não havia regra. Não havia regras. A primeira mulher que entrou para o cangaço, a Maria Bonita, não é? A Maria de Déa, não é? Foi a primeira mulher. Lampião, na realidade, ele não queria levar a Maria Bonita, não é? Para o cangaço, a Maria de Déa. Ele deu oportunidade a ela, com ela veio a Mariquinha, mas antes dela já tinha sido raptada pelo seu algoz, a Dadá, que morava na casa de uma tia de Curisco, não é? E depois que Maria Bonita entrou no cangaço, a Dadá também adentrou no cangaço, logo depois. Então, e assim, tinha muitos cangaceiros uma referência. Muitos cangaceiros já tinham esposa, namorada, fora do cangaço, né? Na casa de parente. E quando deu abertura para Maria, alguns trouxeram mulheres. E as mulheres, muitas vinham por amor, né? Porque já vivia um relacionamento com o companheiro. Outras eram sequestradas quando tinha uma conta, uma dívida, e tinha uma filha e não tinha dinheiro, eles carregavam, estava sozinho, carregava, e outras também achava bonito. A Durvinha achou lindo o cangaceiro dela e disse, eu vou com ele, não é? A Durvinha. E depois ficou viúva, teve que ficar com o Moreno, ou senão não podia voltar mais. Quando o cangaço ficou muito arrochado, elas já não podiam mais voltar, se desistisse. Poucas foram as mulheres que entraram no cangaço que tiveram a oportunidade de voltar para o seio familiar, né? Porque elas sabiam demais dentro do cangaço e tiveram que permanecer no cangaço. Agora, as mulheres, na realidade, elas não eram cangaceiras. Eram cangaceiras assim, porque carregavam algumas coisas com elas, né? Já que diz que o cangaço era que carregava aqueles cangaços, mas não era, porque o cangaço, para ser um cangaceiro, ele tem que ser nômade, ele tem que andar em bando, ele tem que ter uma causa de luta, ele tem que ter muitas coisas para poder ser um cangaceiro, não é? E as mulheres não, elas entravam como companheiras, como amantes. E no começo elas não iam para a luta, não iam não para a luta não. Elas ficavam em acampamento e era muito bom. Elas faziam as suas vestimentas, aí chegava nos acampamentos as peças de roupa, e elas faziam as indumentárias, tudo uma parecida com a outra, só mudava a colocação dos viés, das fitas, que a Dadá diz no livro de professor Antônio Mauri, parecia até um fardamento, porque era muito parecido os modelos, só mudava a cianinha, o jeito de decorar a roupa. E o chapéu da mulher cangaceira era um chapéu de massa, um chapéu de biata. Não era um chapéu desse de aba quebrada que usa. Esse chapéu é meramente masculino. Mas, assim, tem alguns grupos de dança que usam o chapéu de aba quebrada do homem, não é? E pergunta para mim, Célia, o que é que você acha desse chapéu que as mulheres do grupo usam? Eu disse, olha, as mulheres elas eram muito bem arrumadas, muito bem penteadas, cabelo afivelado, né? Bem arrumada.
assim, arrumada, porque nas fotos a gente vê arrumada, mas eu acredito que com um dia, dois de caminhada, É, ela não viu tão arrumada não, né? totalmente pelo... Mas né, elas então, se apresentavam sempre muito bem arrumadas, não é? E eles cuidavam delas muito bem, os maridos traziam ouro, enfeitava, cada um enfeitava melhor a sua amante, a sua esposa, enchia de ouro, de prata, eram muitos colares, muitas pulseiras, elas gostavam de usar um batom, não é? Um rouge, e em casa com o pai, elas não tinham direito de usar esse tipo de coisa, então lá elas tinham uma certa liberdade, não é? Aí elas ficavam mais nos acampamentos, né? E no começo era muito bom, mas já no final as mulheres entraram mais ou menos em 30, e você veja, o cangaço praticamente se extinguiu com o Lampião em 38, não é? Tem alguns autores dizem até que foi 40 por isso, não é? Mas até 38, quer dizer, 8 anos, as mulheres no cangaço, elas fizeram uma transformação muito grande. E já no final, o cangaço, ele tinha a violência como proteção. Ninguém, nem viu, se o cangaço está ali, ninguém passava, ia para o outro lado, porque eles usavam da violência como uma forma de proteção. Fazia violência, ninguém chega nem perto, entendeu? De tão perigoso que era, né, naquele tempo, já nos finais do cangaço. Ele tornou-se violento demais. E algumas delas que sobreviveram e falaram muito bem dessa história, como a Dadá, como a Sila, né, que escreveu seu livro, e a gente tem a Adília, a Noção. Foram poucas que a gente tem alguma coisa escrita sobre elas, né, e conseguiram sobreviver ao cangaço. muito bem, Maria, eu agradeço. Pode perguntar. Pode perguntar. Muita informação que você traz. É. Lembrando o pessoal que a live vai ficar salva lá no YouTube, né? Tem muitos estudantes que pesquisam sobre o corpo de roda, sobre ciranda. Nós temos o pessoal do Maracatu, então vocês aí, depois que você puder seguir lá no meu canal Cultura Mário Jampa, e você compartilha lá, porque lá não é só meu, né? Tá toda a história das produções, das ideias, do pensamento de muita gente da Paraíba. São mais de 70 lives que já estão lá, né? Nesses 7 anos, foram mais de 70 artistas e produtores da cultura popular que estão lá e pode ser objeto de pesquisa para quem quer fazer algum tipo de manifestação artística da cultura popular. Então, tá lá o meu canal Cultura Mário Jampa, lá no YouTube, tá? Então tá aqui sua sobrinha aqui, Fabiana, tá dizendo que muita informação, minha tia querida, e tem mais cultural. Então aqui na live. Eu agradeço. Tem que falar? Em homenagem à minha querida sobrinha que está nos escutando, eu vou ler um trechinho aqui de um cordel que eu fiz para a minha querida mãe, não é? São João na casa de mãe, não é? E fala com carinho do tempo que minha mãe fazia aquela pamonhada, né? Então eu digo assim, chegando o mês de junho, nas terras do meu sertão, chega o tempo da colheita, plantada noutra estação, demarca um grande festejo, um foguetório, um lampejo, em clima de São João. As festas de São João, com sabor especial, a alegria do povo, festança no arraial, comida de milho verde, boa dormida na rede, bombinha pelos quintal. Uma saudade danada daquela que me criou, Carlinda, o nome dela, grandeza do puro amor.
nessa época bem junina, os recordos de menina, momentos que me marcou. Dona Carlinda se esmerava, puxa o banco para perto, senta o ralador no colo, ralando é o correto, triturando sem demora. Na satisfação da hora, o sabugo é descoberto. Minha mãe, bem radiante, lembro a satisfação. Respingo por todo o rosto, a massa correndo à mão, a casa toda animada, instantes de gargalhada, fartura na união. O rala-rala acontece na tarde de alegria, a espiga se esfarela, escorrendo na bacia, e no fim da ralação tem canjica de montão para alimentar a família. Era muito bom aquela época, não era, Mário? Sim. E a gente fazia aquela pamonhada em casa. Eu tenho uma canção que fala um pouco sobre isso. Vou botar para você, já que você... manda aí. Vou mandar para você ver. Fala um pouquinho para você se lembrar um pouco de como era a nossa infância lá no terreiro, né? A gente chamava terreiro. Vai no mato, pega a lenha, enfeita logo a raia. Vai na mata, pega o milho, vamos já ralar. Meninada no terreiro, não pode faltar. Compadre e a comadre, vamos convidar. O compadre e a comadre, vamos convidar. Tem canjica, tem pamonha, tem um milho passa. Tapioca está na paia, vamos logo começar. Tem canjica, tem pamonha, tem um milho praça. Tapioca está na paia, vamos logo começar. Santo Antônio prometeu, São Pedro confirmou, que nesse São João vai ser bem melhor. Com muita fogueira, forró bodó, muita fogueira e forró bodó. Chuveirinho pra menina e o traque no salão. Sanfoneiro tá tocando, vai ter muita animação. Chuveirinho pra menina e o traque no salão. Vai ter muita animação. Lê, 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 lá, 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 lá. Lê, 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 lá, lê, lá, lá, lá. Vai no mato, pega a lenha, enfeita logo a raia. Vai no mato, pega a lenha, vamos já ralar. Meninada no terreiro, não pode faltar. O compadre e a comadre, vamos convidar. O compadre e a comadre, vamos convidar. Tem pamonha, tem canjica, tem um milho caça. Tapioca está na paia, vamos logo começar. Tem canjica, tem pamonha, tem um milho praça. Tapioca está na paia, vamos logo começar. Santo Antônio prometeu, São Pedro confirmou, que nesse São João vai ser bem melhor. Tem muita fogueira e forró bodó. Tem muita fogueira e forró bodó. Chuveirinho pra menina e o traque no salão. Tá na parede. Chuveirinho pra menina e o traque no salão. O sanfoneiro tá tocando, vai ter muita animação. Chuveirinho pra menina e o traque no salão. Vai ter muita animação. Lê, 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 lê. Lê, lá, 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 lá. Lê, lá, 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 lê, lê, lê. Lê, lá, 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 Uhul! muito bem.
Mário, quando eu me apresentava pelas feiras, eu fazia muito texto para as pessoas compreenderem um pouco a história. E dentre esses textos que eu fazia, tinha um que eu lia com muito orgulho. Era uma homenagem que eu fazia ao verdadeiro guerreiro do sertão nordestino, que é o nosso vaqueiro. Eu vou dizer aqui para você. Sou vaqueiro, sou guerreiro, sou trabalhador do sertão, sou o herói encourado das terras da apartação, do gado tenho cuidado, o levo em laço apertado, pelos currais do meu rincão. Sou vaqueiro da pouca água, da fome e da vida dura, e diante de tantos percalços, construí minha armadura, pois o patrão a quem sirvo me mantém sempre de pé. É Jesus, meu Salvador, o supremo do amor, o homem de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conheço a secura da terra, falta água molhando o chão, um pinguinho de chuva não cai para verdejar a plantação, a escassez de comida, o gado a desfinhar. A seca grita no mato, o carcará rodear, esperando o boi cair para a morte se alimentar. Mas não desista, eu sou forte, sou cumpridor do meu destino, sou valente, sou guerreiro, sou o vaqueiro nordestino. O homem, o verdadeiro guerreiro do campo. Você tem, e quando eu não posso... um dia de Corpus, você tem algum de Padre Cícero? Você fez Tenho. Tenho. Hoje é o dia de Corpus para a gente fazer essa referência, né? Você vai esperar só um minutinho, porque são 90, eu peguei só alguns, mas eu vou pegar ele aqui. Se sabe, pega ele para a gente reclamar. Enquanto isso, eu vou fazendo um som. Olha, quando eu vou ler esse cordel, eu canto aquela musiquinha. Minha Santa Beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padim. Meu padim fez uma viagem, oi, deixou o Juazeiro sozinho. Meu padim fez uma viagem, oi, deixou o Juazeiro sozinho. Repete. Minha Santa Beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padim. Meu padim fez uma viagem, oi, deixou o Juazeiro sozinho. Meu padim Cício, foi pro céu, veio o povo sem sorte. O Senhor veio pedir proteção para os romeiros do norte. Meu padim Cício, foi pro céu ver o povo sem sorte. O Senhor foi pedir proteção para os romeiros do norte. Esse santo homem que foi Padre Cício Romão Batista, maravilhoso, nosso santo, está sendo dada a sua beatificação. Vou ler só aqui os últimos. O cearense do século cativava multidões e congregava os fiéis nas forças das orações, transformando o Juazeiro num abençoado canteiro de suas santas missões. Ainda hoje, por lá, seu luto é relembrado. Em 20 de cada mês, um ofício é celebrado. Na Igreja do Socorro, a ele sempre recorro, estando angustiado. Padre Cícero, benfeitor do Juazeiro de outrora, deixou lá devoção, deixou lá evolução, momentos de fé e glória, e cristãos em oração conservam a devoção em santíssima memória. Nosso
Padre Cícero Romão Batista, o santo padre do Juazeiro, que ainda hoje é muito reverenciado. Fez uma revolução no Juazeiro, quando o Padre Cícero era prefeito do Juazeiro. Teve uma época que ele saiu um pouco da igreja, ele fez o Juazeiro evoluir como nunca, como uma das grandes cidades do interior do Ceará. Nosso santo padre Cícero Romão Batista, nosso padre Juazeiro. Esse cordel aqui eu fiz para Dadá de Curisco, que foi uma mulher também, amor, luta e agonia no cangaço de outrora, uma cangaceira de verdade. As pessoas dizem que a Dadá foi uma verdadeira cangaceira, porque quando acabou o cangaço de Lampião, o marido dela, em luta, perdeu a mobilidade dos braços, ficou aleijado, como diz, né? Ficou deficiente. E ela, para defender o seu marido e que não queria que ele desistisse do cangaço, ela lutou com ele até o fim, e ela era quem pegava a arma e quem atirava contra os policiais, né? Ela realmente pegou em arma, e muito do grupo teve uma época que o cangaço era tanta gente que Lampião dividiu em subgrupos. E o grupo de Curisco, tinha muita gente que se revoltava em ir para o grupo dele, porque eles quem manda lá é a mulher. Aí muita gente não queria ir para o grupo de Curisco por conta que Dadá era muito mandona. Dadá era muito mandona, era mulher de verdade, viu? A gente está com muita cartaz aqui, viu? Porque geralmente depois de uma hora e pouco a live cai. São minhas amigas, olha, a Aruxa está fazendo um forte trabalho nas escolas. Essa professora maravilhosa, minha amiga. Tem uma cordelista que eu acho que é sua amiga, que ela está querendo entrar. Ela convidou para entrar. Eu vou ver se ela está por aí, ver se ela vai entrar aqui para a gente finalizar aqui nossa. Bora. Ela entra aqui, ela pediu para entrar, eu chamei ela. Mário, chame ela para ver se ela entra. Mário, quando... Quem entrou? Entrou, só que ela não está. Vai me fazer chorar, meu amigo declamador. Daqui? Da Bahia. Entrou, mas... ela entrou aí, mas só tá a imagem. Patrícia, é Patrícia? É. Maria, Pati. Oi? Pati. Oh, meu Deus, que coisa tá maravilhosa. Falando agora da gente. Meu amigo, Só que caiu o negócio chorar. Só que caiu, né? O Mel tá falando que agora. O maior declamador da Bahia, o Durivaldo Alves. Caiu. Pede pra ela botar o luz aí, que tá escuro. Liga a luz, Patrícia. Você tá ouvindo aqui, pai? É porque o pai tá deitado. Olha aí. Ela pediu pra entrar, Patrícia Bordelista, direto de Feira de Santana. Pronto. O pai dela é o maior declamador do Brasil. Vamos fazer uma live com ela aí da Bahia. Ele tá doidinho, ele, meu amor. Olha que coisa linda. Mas aí, aí sabe o que é, viu? Tá vendo, Maria? Parabéns. Muito bom, meu amigo. Que alegria vê-lo, viu? Você faz aí, Maria? Mandei ele falar aí, favor do cangaço. Mandei ele falar minha avó, todo mundo cristiano. Todo mundo cristiano, Maria. Bota ele, pede aí pra declamar alguma coisa. Quem é que declama? Deixa eu ver. Tá, pera que ele vai se vestir, Celinha. Eu vou pro médico com ele amanhã, Celinha. Eu vim dormir aqui. Que legal, minha amiga, que legal. É o maior declamador, Jurivaldo, da Bahia. Isso é um foco. Ele tá se vestindo aqui, Celinha, porque tá deitado. Aí. Ele vende cordel lá no mercado de artesanato. Um beijinho, Dona Maria. Declama aí pra mim, seu Jurivaldo.
o Brasil é um país construído na riqueza, mas como em todo lugar, também existe pobreza, pois é grande a avareza. Ao rico não interessa se o pobre tem poupança, se tem conta na bodega, ou se resta alguma herança, seu poder não contagia, e o pobre é quem dança. Vou contar uma história de um povo de tradição. Também faço homenagem a quem viveu no sertão, o rei do cangaço, o inesquecível Lampião. Isso é Erivaldo, é? É Jurivaldo. Jurivaldo Alves. Na live aí, você tava espiando nossa amiga Maria? Tava Isso assistindo? mora no meu coração. Sim, legal, beleza, joia. Ótimo, tá ótimo. Ela também declama também? Não. Ela também declama? Não, filha, não. Não, quem declama é ele. É. Ele é quem declama. O amor se chama ardente. O senhor ouviu, seu Erivaldo, a música do Cariri, de Marinês? Sim, legal, beleza. Vou cantar. Eu aqui em feira sou considerado o lampião da feira, né? O lampião da feira. Vamos fazer, depois eu vou pegar o seu contato aí com Valeu. Maria, pra gente fazer uma live para falar um pouco do seu trabalho. Então, a live aqui a gente tem o objetivo de divulgar a cultura popular nordestina. Ele divulga. É um prazer imenso. É um prazer imenso. Depois manda aí o seu Instagram para a gente conversar pelo direto, tá bom? E a gente... Certo. Eu organizei aqui o Museu Itinerante do Cangaço, do Cordel. Aí é Cordel e Cangaço, tudo junto, e graças a Deus está sendo bem sucedido. Então vamos já marcar a nossa live para julho. Tá joia, tá bom. Declama aí qualquer coisa pra gente, seu Jurivaldo. Diga seu Instagram aí, seu Jurivaldo. É Jurivaldo Alves, @ Jurivaldo Alves, Jurivaldo, Jurivaldo, Valdo. É Jurivaldo, como fosse Jurivaldo. Que saudade. Idem. Você vem, né, minha boneca pra feira, né? Sim. Ele tá vou deixar o convite lá no direct dele. Aí vocês olham aí e a gente marca. Vou sugerir uma Pronto. Eu vou verificar. Porque, seu Mário, Painho tá fazendo quimioterapia e aí eu tenho que organizar aí a agenda dele pra gente marcar um dia que não tem. Até amanhã mesmo nós vamos sair bem cedo pra fazer a quimio. Aí eu vou verificar, estudar direitinho para aí a gente marcar uma data que esteja favorável, porque tem os dias de resguardo dele, porque pode ser que com o efeito da quimio ele não esteja bem legal, viu? Mas aí a gente organiza direitinho. Saúde, meu amor. Saúde. Obrigado para nós, meu amor. Obrigado. Seu Mário, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Vou matar para E ele Painho tá dizendo, Celinha, que tá te aguardando, hein? Aqui, ó. A Feira do Livro tá legal esse ano, viu? Tá Tô joia. lá com o senhor, se Deus quiser. Guardando. Beleza. Beleza. Joia. Declama Obrigado, aquele último versinho aí. Declama aquele último versinho. O amor se chama ardente, com muita paixão sem frama. Cupido liga a corrente, depois manda um telegrama, não há força que resista o coração de quem ama. Porque o amor sincero, na luta não esmorece, enfrenta todos os perigos que pela frente aparecem, tudo na vida se acaba, mas o amor permanece. Eita, é isso aí. É isso aí. Então, é uma história muito... É uma história sobre vaqueiro, né? Mas 32 páginas, é longo, mas é um trechinho mais importante, é isso aí. Valeu. Valeu, um abraço, Ana Maria. Obrigado. Cheirão. Ela tá escutando. Deus lhe abençoe. Tá bom. A senhora sabe como sair, não? A senhora sabe como sair? Maria. Só no Chico. Ô, Maria. Tudo bom, minha amiga? Vou lhe ver, viu? Estamos esperando, viu?
Tá certo. Tá frio aí? Tá Tá fazendo... não, tá quente. Chovendo. Tá quente? Chovendo e quente. Pois é, e Chovendo aqui e tá quente. gelo, minha filha, tá geladinha. Ó. Uma boa noite Tá pra bom. todos. Ei, tá frio na Bahia. Tá frio, muito frio. Obrigada, Boa obrigada. festa pra tu. Igualmente para todos. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Passa Tchau. nosso contato para A ele. janela. Hã? O que está passando preto aí, que tá... é a janela. Aqui. Ah, não, é porque estava escuro aqui. Aí por isso que eu abri, ele acendi a luz. Sim. Tchau, meu amor. Deus abençoe você. Seu Amém. Mário, foi um prazer. Amém. Pronto, já sabe Amém. como sair no Xzinho lá, né? Sabe como sair no X lá, né? Eu vou lá verificar. Peraí. É. Deixa eu ver como é que sai aqui. Minha- Peraí. Minhas amigas lindas que estão na live. Obrigada. Deixa eu ver Então, como é que sai aqui. Maria, Mas então, ela conseguiu entrar, Maria. Vamos fazer o seguinte, você sai e entra de novo. Maria, sim, estou ouvindo. você sai Eu estou e ouvindo. entra de Você não novo. está me ouvindo, não? Não, tô. Tá, não? Pra Então, você, tô, sim. Pra você sair e entrar de novo, porque ela entrou. O seu Jurivaldo entrou direto. Aí você sai e entra de novo pra ver se você consegue ficar aqui, nós três. Fazer um teste pra encerrar. já encerrou a live? Não, você sai e entra de novo. Você sai. Ah, já tá? Já estou. Ah, Tá, tá tudo tá. em ordem. Então, a gente já está chegando ao final. Aí eu quero agradecer de coração. Aprendi muito, com certeza vou ver a live várias vezes, viu? Tem muita coisa, muita riqueza que você passou na sua live. Muito obrigada. Eu quero agradecer minhas amiguinhas que estão aí também. São gente muito boa. Gente que segue comigo o legado da cultura nordestina, que ama de coração o nosso sertão, as nossas coisas, as nossas raízes, não é? Que quando vai passando com a velocidade que está sendo transformada as coisas da nossa vida, e então a gente tem que preservar as coisas boas das nossas raízes, das nossas origens, né? Mas, Mário, quando eu não consigo cantar, eu vou e falo. Aí tem uma música de Elino Julião, que aí está se falando muito agora, não é? Voltando no resgate, que diz mesmo assim: você disse que é brabo nascimento, você cortou o rabo do jumento. Eu não quero pagamento nascimento, eu quero é outro rabo no jumento. Eu quero é outro rabo no jumento. Eu quero é outro rabo no jumento. Vejam, pessoal, que mau elemento. Não sei se o animal é ele ou o jumento. Nascimento, eu não quero pagamento, viu? Eu quero é outro rabo no jumento. Eu quero é outro rabo no jumento. Grande, Elino Julião. Olha, eu quero dizer que o cordel ele terá um papel muito importante. Ele para contar a história. Aposto nisso. Entendeu? Tem muita coisa que falta ser contada, e através da literatura do cordel nas escolas, a gente vai poder contar para as crianças, dizer muita coisa para os estudantes, o que é o Nordeste, né, suas riquezas culturais, seu patrimônio, materiais e imateriais, através da literatura do cordel. Tamo junto, viu, Aruxa? Tamo junto nessa. Uhum. Tá, então, os seus agradecimentos, aí depois você sai e eu encerro cantando uma canção para você lá, tá bom? Pode fazer. Bom. Deus te abençoe nesse dia especial, nesse dia santo, que é um dia do Corpus Christi, não é? Que Deus abençoe, que tenhamos um São João maravilhoso, com saúde na nossa família e nos nossos amigos. Deus abençoe. Um bom São João para você. Foi um prazer, viu? Fique na paz, viu? Amém. A gente se encontra por aí Amém. na estrada do Nordeste. Amém, amém. Tá. Muito obrigada, meus amigos. Tá. Tchau.
Bom, a gente chega mais no final da nossa live. Lembrando que essa live vai estar salva lá no meu canal do YouTube, Cultura Mário Jampa. Vocês podem ver muitos, não só essa, mas outras. Eu vou encerrar com uma música que nossa convidada gosta muito, de Marinês. Então, um momento. Deixa eu botar só um link aqui para a gente encerrar. Lembrando que essa live vai estar salva lá no YouTube. O Baião de Dois acontece desde 2019, né? Durante a pandemia. Lá para cá são mais de 70 vídeos que estão lá no nosso canal, com artistas, mestres da cultura popular. Você pode entrar lá para pesquisar, para conhecer melhor esses artistas. Bom, vamos lá, sem som de fundo ali. Só na viola aqui mesmo. Do meu Cariri, quando a chuva não vem, não ficará ninguém, somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que não está. Macabira morre, Chique cega, Juritíssimo muda. Macabira morre, Chique cega, Juritíssimo muda. Se meu Deus der se chover, se acaba o tempo, o meu viver lá é certo. O meu carinho pode ver quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Do meu Cariri, quando a chuva não vem, não ficará ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos dá. Macabira morre, Chique seca, Juritíssimo muda. Macabira morre, Chique seca, Juritíssimo muda. Se meu Deus der de chover do ano,
se acaba o desencanto, eu viver lá é certo. O meu carinho pode se ver. Quanta boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Pois a boniteza, pois a natureza é um paraíso aberto. Boa noite, obrigado por todos. E Maria, um cheiro, um abraço. Que Deus abençoe, fiquem na paz e tenham um bom São João e alegria com os familiares, tá certo? E a gente volta na próxima semana com o Baião de Dois. Até lá!